Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, pastor Paulo. Mais uma vez quero deixar registrados os parabéns da Igreja Evangélica Batista do Alto da Moca pelos 69 anos de vida desta igreja, testemunha de Jesus Cristo. Hoje pela manhã mencionamos um texto no qual o Senhor diz a um dos seus apóstolos, após a declaração dele de quem era Jesus. Jesus tendo perguntado: o que dizem os homens que eu sou? Quem sou eu segundo a opinião do mundo? E eles dão várias respostas da ignorância do mundo a respeito de Deus. As respostas dadas pelos apóstolos retratavam aquilo que o mundo entendia a respeito de Deus, a respeito de Cristo, e o mundo continua sem saber quem é Cristo. Mas aí Jesus diretamente pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que sou? O apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a declaração mais extraordinária que alguém pode fazer: reconhecer Jesus como o Cristo, o Messias de Deus. E Jesus então continua se dirigindo aos discípulos e diz, especialmente a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que coisa extraordinária! Um homem, o apóstolo Pedro, declara exatamente aquilo que Jesus Cristo é. E Jesus declara a respeito de si próprio, de Cristo, que Ele é a pedra fundamental, pedra escolhida pelo construtor de todo o mundo, o supremo arquiteto do universo, Cristo, a pedra angular. A história não termina aí, porque muito tempo depois o apóstolo Pedro vai escrever. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro e verem o que Pedro vai dizer no início do capítulo 2 da primeira carta. O apóstolo Pedro continua aquela conversa de algum tempo atrás, aquela conversa que Jesus teve com seus discípulos, seus apóstolos, e a declaração de Pedro a respeito de quem era Jesus. E Pedro então complementa, para que nós entendamos, para que nós saibamos, para que nós possamos viver sobre a rocha Jesus Cristo. No capítulo 2, no verso 4, Pedro diz assim: cheguem-se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas de grande valor para Deus que a escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas para Deus usar na edificação de sua casa espiritual, e são seus santos sacerdotes para, através de Jesus Cristo, lhe apresentar ofertas que lhe agradem. Interessante, que declaração extraordinária a todos os que creem em Cristo como pedra angular, como pedra base fundamental, como alicerce da vida, como sendo aquela pedra viva. Jesus nos dando a possibilidade de nos tornarmos pedras vivas para a construção de uma casa espiritual. Tenho conhecido várias casas famosas, casas de residência, casas de governos, palácios construídos com pedras, no Brasil e fora dele, em São Paulo e em vários lugares do mundo, e tenho ficado admirado com as construções extraordinariamente lindas, construções
feitas para se tornarem residência de pessoas de suma importância, ou para a sede de governos, ou para ações de toda a natureza, tanto cultural como também religiosa. Tenho visto na cidade de São Paulo algumas casas importantes do passado, mansões extraordinariamente belas nos jardins, em lugares que são tidos como lugares de beleza arquitetônica que precisa ser resguardado. O centro da cidade de São Paulo, com edifícios como Martinelli, feitos com pedras sobre pedra. Casas que foram construídas para se tornarem sede de governo. Campos Elíseos, ali bem no centro, perto da primeira igreja batista de São Paulo, Palácio dos Campos Elíseos, o Palácio dos Bandeirantes, extraordinariamente belo, ali no Morumbi, e tantas outras casas construídas com pedras, construídas para serem locais para o exercício de finalidades importantes para a nossa nação, ou para a residência de alguém. Já vi algumas casas famosas. Tive a oportunidade de conhecer uma casa na cidade de Memphis, e era a casa que chamava mais atenção em todos os Estados Unidos da América do Norte. A casa de Elvis Presley, lá em Memphis. E eram muitas as pessoas que passavam na porta para ver a casa de Elvis Presley. Casa bonita, casa feita solidamente, construção edificada com grande valor. Tenho visto no Brasil as casas dos governos, ou a casa daqueles que até se aproveitaram do governo, como, por exemplo, uma famosa casa de PC Farias. Casa que num bairro pobre, em Maceió, se destaca em virtude da sua construção arrojada e bela. Casas de corruptos, casas construídas para serem locais de detenção. Foi demolido há algum tempo atrás em São Paulo o complexo do Carandiru. Quando eu era garoto, eu vi o início da construção do Carandiru. Meu pai trabalhou ali como pintor, e aquele grande complexo se tornando um complexo de prisão terrível, casa de pedra que tira a liberdade dos homens. Tenho visto casas que são famosas, como a Casa Branca de Washington, ou o Palácio de Buckingham na Inglaterra, ou os grandes castelos da França, desde Versailles, onde fui pastor e passava na porta do grande Palácio de Versailles diariamente, praticamente, e ali, sede de governo, casa do rei, o Rei Sol, o rei que se julgava mais brilhante do que o astro Sol, o rei que dizia que ele mesmo era o dono da França, que a França era ele, e não apenas que ele era o governador, o rei, mas que a França devia sua existência a ele, Luís XIV. Casas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, feitas de pedra. Casas extraordinariamente lindas, consagradas a Deus, consagradas à religião, consagradas ao bem público, desde Notre-Dame de Paris até outras grandes catedrais como Chartres, mais antiga, Reims, como tantos outros lugares de culto e de adoração. Casas feitas com pedra. Pedras como estas que aqui foram colocadas neste monturo, pedras que conhecemos por aí. Todas elas me impressionaram, mas uma das mais impressionantes casas de pedra que já vi na minha vida foi no Senegal, numa ilha, na Baía de Dakar, uma ilha chamada Gorée. E na ilha de Gorée tem uma casa. Eram várias, foi preservada uma. É uma casa da porta sem retorno. Casa de pedra,
com 2 escadarias que subiam para os aposentos dos que comandavam aquela ilha e comandavam o tráfico de escravos da África para o Brasil e para o mundo. E ali tinha uma única porta que dava para o mar, um mar cheio de tubarões, um mar no qual o navio atracava a alguns metros e os prisioneiros acorrentados eram levados e não podiam cair da embarcação tão frágil que era colocada para que eles fossem até o navio e serem colocados dentro dos porões infectos dos navios negreiros. Chamava-se a Casa da Porta Sem Retorno. Está lá ainda, cara, como marco histórico, uma casa construída de pedras que tirava a liberdade mesmo abrindo-se para um mar esplêndido, a casa na qual milhares e milhares e milhares de homens, mulheres, crianças, jovens fortes passaram por aquela porta para nunca mais voltar à África. Muitos deles morreram comidos pelos tubarões ali mesmo na Baía de Dakar. Outros morreram de doenças nas travessias, indo para países como o Brasil, indo para lugares onde a escravidão os esperava, casas de pedra, e tiravam a liberdade já não mais como uma prisão, mas como uma forma de expulsão da terra natal, e nunca mais veriam o solo pátrio, nunca mais veriam a família, pais e filhos separados, marido e mulher separados, famílias completamente desfiguradas, pedras construídas, construções de pedras que acabavam com a liberdade e enviavam para as trevas, mesmo fazendo com que fossem para lavouras de café no Brasil ou de outros produtos em vários outros lugares. Casas de pedra. Pedras como seres vivos construindo nações que aprisionam e destroem, diferentemente daquilo que Jesus se propunha e se propõe, diferentemente daquilo que aconteceu no passado, se elevando lugares de culto e de adoração, erigindo-se lugares com altares, casas para Deus. Mas Deus não quer templos feitos de pedras como estas, e nem quer templos suntuosos nos quais os corações estejam vazios. Deus quer transformar cada um de nós em pedras vivas para a construção do templo que é dele, o templo no qual Ele quer que sejamos pedras vivas e tenhamos um sacerdócio universal. E o apóstolo Pedro então aqui explica aquilo que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, não a pedra Pedro, nem mesmo a pedra declaração de Pedro, que Pedro falou, mas a pedra Cristo, esta pedra angular, que aqui Pedro vai colocando e vai dizendo no verso 4: chegue-se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas de grande valor para Deus que a escolheu. E vocês também se tornaram pedras vivas para Deus usar na edificação de sua casa espiritual. Deus nos quer como pedras vivas para nos tornarmos casa espiritual, casa de bênção, casa de adoração, casa de louvor. Nós como pedras que têm um coração a pulsar, que na realidade são seres que têm a santidade dada pelo Santo Eterno, e são seus santos sacerdotes, para através de Jesus Cristo lhe apresentar ofertas que lhe agradem,
como a Escritura declara: eis que põe em Sião a principal pedra da construção, pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida. Quem nela crer não será decepcionado. Certamente aqueles que creram em promessas feitas pelos políticos que passaram pelas casas públicas que mencionei há pouco, tanto em nosso país como no mundo inteiro, se decepcionaram. Certamente aqueles que passaram pelas casas feitas de pedras das religiões as mais diversas, dos cultos os mais variados, protestantes ou não, evangélicos ou não, passaram por casas nas quais muitas das vezes as promessas são feitas, promessas dos homens, se decepcionaram. Quando nós acreditamos nos homens e nos homens colocamos a nossa confiança, nós nos decepcionamos. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, quando a nossa fé é colocada em Cristo, nunca ninguém se decepcionou com Jesus Cristo, nunca ninguém se decepcionará com Ele. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, você nunca se decepcionará. Pastor Paulo Roberto da Silva, todos os pastores, eu e todos os meus colegas, todos os líderes de religiões do mundo inteiro, somos falhos, frágeis e limitados. Eu não tenho como resolver o seu problema, eu não tenho como ajudar você, eu não tenho como dar a você a salvação. Esta igreja nunca, nos seus 69 anos de existência, salvou uma só pessoa, porque a igreja não salva. A igreja indica o caminho da salvação, mostra a maneira de se ser salvo, a igreja apresenta o Salvador, a igreja é serva do Salvador, e a igreja mostra Jesus Cristo, único caminho, caminho de salvação, caminho de força, de vida. E o Senhor Deus quer nos dar a possibilidade de sermos vitoriosos eternamente, porque a salvação começa quando aceitamos a Cristo como Salvador, e ela não tem fim. Somos salvos aqui, agora e para toda a eternidade. E para sermos salvos é necessário crermos em Cristo, aceitarmos que Cristo é esta pedra, que Cristo é este Senhor absoluto que Pedro mencionou. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, único e verdadeiro, único caminho para o Pai, único meio de comunhão com Deus, única forma de aceitação da vida eterna, única possibilidade de vermos a Deus. Nós não precisamos de intermediários para estarmos em comunhão com Deus. O único intermediário é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue e purificou a nossa vida e nos dá a possibilidade de vitória eterna. Nestes 69 anos de existência, esta igreja tem pregado esta mensagem. É a mensagem da palavra de Deus, é a mensagem que pode até não agradar ao mundo nos dias de hoje, mas a nossa fidelidade é com a palavra de Deus. A nossa visão é escriturística e temos a Bíblia no centro da nossa mensagem. Jesus Cristo é a única pedra fundamental, e Ele nos faz nele pedras santificadas por Ele, para que sejamos como um corpo, o corpo de Cristo, proclamando a salvação em Jesus Cristo. Nós temos portas para sair, como falamos hoje pela manhã, e para entrar. As portas são portas que aqui estão abertas para que todos possam conhecer a verdade. No entanto, estas portas têm a possibilidade de alguém entrar e sair sem ter a salvação, porque não há como encontrar-se com o Salvador, a não ser de uma forma pessoal, humilhando-se a si mesmo, cada um, e dizendo a Jesus Cristo: eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. Ao sairmos por estas portas,
sem termos Cristo como Salvador. Podemos ter cantado, orado, lido a Bíblia, podemos ter dito amém, podemos ter vivido uma experiência emocional forte, mas se nós não nos tornarmos pedras vivas, como Cristo quer, estaremos saindo como aqueles escravos que saíram da África, pela ilha de Goré, pelas casas, das portas, sem retorno. Não há retorno para aquele que não aceita Jesus Cristo como Salvador. A nossa vida é muito efêmera. Num instante podemos deixar esta vida aqui na terra. Aqui estamos para viver durante algum tempo. Enquanto aqui estivermos vivendo, precisamos estar dispostos a isso. Mais adiante, neste mesmo capítulo, o apóstolo Pedro vai dizer no verso 11: irmãos, aqui nesta terra vocês vivem apenas de passagem, como estrangeiros. Por isso vos peço que se mantenham afastados dos prazeres corruptos. É importante que nós nos afastemos do mundo e nos aproximemos de Cristo. É passageira a nossa vida, é passageiro e é rápido o nosso viver sobre a terra, mas ao aceitarmos a Cristo como Salvador, passamos a ter a vitória sobre a morte e passamos a ter a vida eterna. Jesus Cristo nos dá a vida eterna, e o Senhor faz conosco algo que ninguém pode fazer. O Senhor abre para nós a luz do amor de Deus. O último verso que quero deixar ressaltado, ele diz assim, o verso 8 e 9, e as Escrituras dizem também de outra parte: ele, Cristo, é a pedra em que alguns tropeçarão e a rocha que os fará cair. Eles tropeçam porque não dão ouvidos à palavra de Deus, nem lhe obedecem, e assim terão o fim para que foram destinados. Mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, são um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver sem Cristo é viver em trevas. Viver sem Cristo é viver nas trevas absolutas. E é Cristo que é a luz do mundo, e este Cristo, luz do mundo, vem e abre para nós a possibilidade de vivermos na luz. Fora de Cristo só há trevas. Podemos viver uma vida religiosa, mas nas trevas. Podemos viver uma vida de bondade aparente, mas há trevas. Podemos viver uma vida na qual declaramos conhecer a Deus, mas se não entregarmos a nossa vida e tivermos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se não tivermos Cristo Jesus como Senhor absoluto da nossa vida, nós continuaremos nas trevas, porque Cristo só que nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a mensagem que a igreja prega há 69 anos. Não se cansa e não se cansará de pregá-la, porque a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E se você quer viver na luz de Cristo, o caminho é Jesus. Se você quer viver salvo e salvo por toda a eternidade, o caminho é o reconhecimento do senhorio de Cristo. Abaixe a sua cabeça por um instante. Pense na necessidade agora de você colocar-se nas mãos de Deus e de dizer a Ele: Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero Te aceitar como Senhor da minha vida. Eu Te peço perdão pelo meu pecado, pela minha vida distante de Ti, porque tenho sido construção de pedra e com um coração de pedra, mas eu quero me tornar pedra viva, quero me tornar pedra nas Tuas mãos. Diga, Cristo Jesus, diga: Senhor, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu Te peço perdão e eu Te suplico que me dês a possibilidade de viver na Tua maravilhosa luz. Diga isso.
seu coração. Continue, espírito de oração. Pastor Paulo Roberto da Silva tem a palavra neste momento, e que você continue pensando e refletindo que o Senhor chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você seja pedra viva para se tornar Igreja Santa de Cristo Jesus, casa espiritual. Enquanto você permanece com sua cabeça baixa e seus olhos fechados, esta é a mensagem de que o Senhor Jesus, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer salvar você. Sem Cristo, você é pedra bruta, não é pedra viva. Com Cristo, você é nova criatura, é alguém transformado, perdoado, regenerado pelo sangue de Cristo Jesus. Durante 69 anos, esta é a mensagem que Cristo salva. Ele veio por você. Não poderíamos apenas festejar o aniversário desta igreja sem desafiar você a que nesta noite tenha um encontro com Jesus. O grande fim de tudo é mostrar a você que Cristo salva, que sem Jesus você está perdido, você não entra no céu. Você pode ter religião, pode até crer em Jesus e não ter Jesus. Por isso, nesse momento de oração, eu quero saber quantas pessoas estão presentes aqui nesta noite e que juntamente com o pregador fez aquela prece, abrindo o seu coração e entregando a sua vida a Jesus, fazendo de Jesus o Salvador da sua vida. Alguém, Tiago deu um sinal com sua mão, levantando uma de suas mãos e abaixando a seguir. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe. No último banco, já vi. Alguém mais? Você fez a prece entregando para Jesus a sua vida, reconhecendo que está perdido e que precisa nesta hora, nesta noite, ser uma pessoa salva, transformada por Jesus? Me dê também um sinal com a sua mão, levantando uma de suas mãos e abaixando a seguir. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Eu abro o meu coração e entrego a minha vida ao Senhor. Me salve e me transforme agora mesmo. Há mais alguém? Que aqui neste santuário, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Que aqui nesta noite está entregando para Jesus a sua vida? Me dê um sinal com a sua mão, erguendo uma de suas mãos e abaixando a seguir. Há mais alguém? Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero orar, mas eu quero orar por vocês aí onde vocês estiveram sentados. O rapazinho que está ali, aquele outro, vem aqui. Pode vir aqui, lá atrás do último banco, aquela pessoa que levantou a sua mão. Vem aqui. Aquela moça que ali está, vem aqui. Marcelo, Deus te abençoe. Natália, Deus te abençoe. Gilberto, Deus te abençoe. Yolanda, Deus te abençoe. A garotinha também. Vanessa, Deus te abençoe. Wilson, Deus te abençoe. Dona Fátima, Deus te abençoe. Rodrigo, Deus te abençoe. Valéria, Deus te abençoe. Dona Regina, Deus te abençoe. Onde estão os irmãos da igreja para ajudá-los? Onde estão os irmãos da igreja? Deus abençoe. Seu nome?
Juliano, Deus te abençoe. Estou precisando de mais irmãos aqui. Eu estou precisando de mais irmãos aqui. Venha aqui ajudá-los. Venha aqui orar com eles. E a minha oração é que seja noite de salvação para elas. Que seja noite de libertação para elas. Que seja noite em que deste encontro e desta entrega de suas vidas a Cristo Jesus é que seja noite de transformação para cada uma delas. A minha oração é que muitos outros estão presentes aqui dentro deste santuário não saiam perdidos, mas que possam sair daqui salvos por Jesus, porque só Jesus Cristo salva. E é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor por cada uma delas, hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. Talvez vocês possam chegar um pouquinho aqui nesse cantinho. Talvez Mariana, os irmãos poderão chegar e possam abençoá-los grandemente. Nossa oração é que vocês possam retornar à casa de Deus e que aqui vocês possam